Análise das demonstrações financeiras. Análise dos índices de endividamento. Quando a gente fala em índice de endividamento, a primeira palavra já vem, né? A nossa memória, endividar-se. Ou alavancagem de terceiros, também é conhecida esse grupo de índices. Análise de endividamento significa dizer o seguinte: quanto comprometido está a minha empresa em termos de capital de terceiros de curto e longo prazo. Vamos ver quais são os principais índices? Os dois primeiros, nós temos lá o capital de terceiros sobre os recursos totais. Então, a ideia é saber quanto de capital de terceiros eu tenho sobre o total de investimento. Então, eu tenho lá passivo circulante, capital de terceiros de curto prazo, mais o passivo não circulante, capital de terceiros de longo prazo, divididos pelo passivo total mais PL, que é a soma do passivo circulante, passivo não circulante mais PL. Então, eu estou pegando os três, colocando como denominador para verificar qual é a proporção de terceiros sobre recurso total. Então, normalmente aqui, se é uma empresa que toma bastante empréstimos, a capacidade vai ser maior de terceiros para relação própria. Se é uma empresa normalmente mais familiar, o que se tem é uma empresa menos alavancada de terceiros, portanto, menos endividada em termos de capital de terceiro de curto e longo prazo, com mais capital próprio. Aposta mais recursos próprios do que capital de terceiros. Essa é a leitura do capital de terceiro sobre recurso total. A composição de endividamento, por sua vez, procura mostrar qual é o percentual de capital de terceiro de curto prazo sobre o total de terceiros. Então, quanto que eu tenho de capital de terceiros de curto prazo sobre a soma de tudo de terceiros. Normalmente, essa medida deve ser pequena, ou seja, eu devo me endividar menos no curto prazo e mais no longo prazo. Algumas empresas, por sua vez, se endividam mais no curto prazo porque elas temem o endividamento de longo prazo. Aí trata-se de uma estratégia empresarial. O terceiro indicador é a imobilização de recursos permanentes. Quanto que eu estou direcionando dos meus recursos de longo prazo, portanto, passivo não circulante, longo prazo, e PL, patrimônio líquido, longo prazo, em ativo permanente. O ideal é que esse indicador esteja crescente. Significa que eu estou pegando recursos de longo prazo, de terceiros e capital próprio para financiar a atividade permanente. Máquinas, equipamentos, barracão, expansão industrial e etc. O que os índices de endividamento ou de alavancagem de terceiros nos mostram? Mostra a capacidade da empresa estar alavancando recursos de curto prazo e longo prazo de terceiros para a atividade empresarial. Se isso está acontecendo, isso está se revertendo em rentabilidade, ok. Qual é o problema? É quando a empresa começa a crescer esses índices de endividamento e a rentabilidade está em decréscimo. Isso é um problema e a empresa precisa cuidar disso. Até a próxima.